Queria colocar um print de uma reportagem do UOL sobre o submarino, o submersível. E o título da chamada deles é Titan, que é o nome, né? Por que tripulantes do submersível não nadaram para se salvar? Interrogação. Eles estavam a 4 quilômetros de profundidade. Assim, é um negócio. A redação do UOL. Explicar para o UOL que tem uma pressão dentro do mar, não é simples assim. A redação do UOL, assim, de duas uma, vai. Que é isso? Ou tem um acéfalo fez isso, né? Uma pessoa que tem zero de capacidade cognitiva, ou eles presumem que a audiência deles é completamente estúpida. Mas aí você está jogando inteligentemente com a estupidez do telespectador. Ou os dois. Não, mas eu sinceramente acho que o pessoal do UOL presume burrice da audiência deles Você também. estava afundado a 4 quilômetros de profundidade. Eu vou nadar. Mas uma coisa eu quero deixar clara aqui, professora. A gente passou por esse caso do submersível ontem, e ontem foi o dia que, teoricamente, acabaria o oxigênio, ontem pela manhã. Mas, na verdade, o que a gente viu teve a implosão do submersível. E o que eu vejo que a internet tem batido bastante, tem duas coisas que eu considero grotescas aqui. A primeira, a reação de muita gente de esquerda falando, olha só, se tivesse mais bilionário, tem até um cartoon que estava no Instagram da Renata Barreto, no Twitter também, um cartunista brasileiro, se tivessem vários bilionários morrendo nos submersíveis, aí o mundo seria melhor, o cara fazendo alusão, né, a uma espécie de assassinato dos bilionários. Aí, por outro lado, um cara que eu gosto muito, mas que eu acho que errou na análise, que é o Matt Walsh, do Daily Wire, falando que você tem os bilionários que empurram o desenvolvimento e que empurram a exploração e que empurram a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico. Mas, nesse caso, esse caso é uma conjunção de erros tão grotesca, tão absurda, que as pessoas que lá estavam, né, elas se submeteram a um risco altíssimo. E o próprio James Cameron falou, deu entrevista, porque ele foi 33 vezes lá para ver o Titanic, ele falou, cara, o material já era errado. Não sei se era fibra de carbono, é um material que nunca deveria ter sido utilizado para esse submersível. E o problema está aí, foi isso que provavelmente gerou essa implosão, né, e a morte dos 5 tripulantes que lá estavam. Então, eu acho que é um caso interessante para você analisar, muito mais pela reação das pessoas. E aqui a gente não está criticando a pessoa que morreu, mas eles se colocaram numa situação de risco iminente. Eu estou criticando, e, sim. Eu acho que e absurdo. Errou a dignidade. Vai fazer um programa de índio completamente incompetente, com um cara com joystick colocando. Para mim é o mesmo nível do cara, do padre lá, que colocou um tanto de balão aéreo e foi dar a volta ao mundo. Morreu, mas infelizmente morreu pela própria imbecilidade. Enfim, não é nem ideologia isso, é burrice mesmo. Mas eu queria ouvir o professor. Vai lá. A primeira coisa que eu queria dizer é que essa sensacional manchete do UOL, né, esse texto, por que será que eles não nadaram, né? Primeira coisa que eu penso é aquele sujeito que diz assim, no fundo, a nossa grande imprensa é inteligente, né? Só que não, porque nem no fundo, né? No fundo é essa incompetência que a gente vê. Eu lembrei de uma manchete do Globo, né, na época da pandemia, que dizia assim, Bolsonaro é flagrado comendo cachorro-quente sem máscara. Né? É o mesmo nível de inteligência. Né? Ele estava comendo cachorro-quente sem máscara. Né? Quem haveria de dizer? Né? O normal é você comer alguma coisa com uma máscara sobre a sua boca. Então, a militância é tanta que acaba gerando esse tipo de estupidez, né? Também acho de uma ignorância, de uma estupidez, de uma falta de gosto, de desrespeito total você comemorar a morte de uma pessoa porque ele era milionário ou bilionário, ou porque era rico, né? Quer dizer, é algo assim que não faz qualquer sentido, né? Eu acho que realmente houve, eu não conheço a fundo aí as questões técnicas, parece que houve efetivamente uma falta de cuidado, uma falta de preparo, né?
Eu acho que o risco, nesse caso, eu não sei se isso se aplica, porque, ao que tudo indica, faltou cuidado, mas o risco, né, aceitar correr risco, tem levado o ser humano a conquistas extraordinárias. Quer dizer, se ninguém quisesse se arriscar, o homem não teria chegado à Lua, né? Porque certamente isso envolveu riscos, né? Astronautas morreram em algumas expedições mal sucedidas, né? da NASA, né? Então, o risco, aceitar correr o risco é fundamental para o progresso da humanidade, né? Agora, nesse caso, ao que tudo indica, parece ter se corrido um risco desnecessário e o resultado foi essa tragédia aí, né? Que eu acho que não pode ser comemorada, né? A morte de um ser humano, independente da condição financeira. E também a burrice de sempre da esquerda quando se trata de economia, né? De não entender que quanto mais bilionários existirem, melhor para a humanidade, né? A economia americana está melhor hoje, depois que o Steve Jobs ficou milionário porque criou o iPhone, porque criou a Apple. Hoje tem um monte de loja que não existia, hoje tem um monte de emprego que não existia, né? Então, a economia não é um jogo de soma zero, né? Mas, aparentemente, há uma dificuldade enorme para a esquerda entender isso, ou má vontade.